Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Gente, hoje nós vamos iniciar a nossa aulinha de número 13, tá? Número 13, com os alunos do oitavo ano do Colégio Santa Rita, tá? Nossa aulinha de História. Nós vamos relembrar algumas coisinhas que foram faladas na aula passada, e aí a gente vai entrar no conteúdo. O que foi que a gente viu na aula passada? A gente viu na aula passada sobre o Napoleão Bonaparte. A gente viu na aula passada como que o Napoleão Bonaparte chegou ao poder, como que o Napoleão Bonaparte chegou a ser cônsul, no caso, né? Como ele chegou a ser cônsul, algumas políticas adotadas por Napoleão Bonaparte, como que de quem Napoleão Bonaparte se aproximou para poder se transformar num líder carismático, num líder que as pessoas passaram a aprovar muito o tipo de política adotada por ele. A gente viu também situações que foram colocadas por Napoleão Bonaparte, criou o Código Civil, drenou pântanos, ele criou o Banco da França, enfim, criou o ensino público e gratuito para todo mundo. Eu finalizei a aula passada falando sobre a questão do francês, de ser alfabetizado, falei da questão da França ter sido um dos poucos países da Europa e do mundo de ter aprovado em sua Constituição o voto ao analfabeto, porém a França conseguiu diminuir significativamente o número de analfabetos que existia dentro do país, e aí melhorou significativamente o seu nível de ensino e hoje possui uma das populações, um dos povos mais cultos do mundo, né? Tudo isso é falado em sala de aula. Para entrar na aula sobre o Napoleão Bonaparte, agora nós vamos falar da parte onde ele, Napoleão Bonaparte, se consolida no poder. Ele se consolida no poder de uma forma bem simples, né? E automaticamente uma forma bem prática, tá? Ele se consolida no poder bem devagarzinho. Como é que eu vou explicar essa forma para vocês? Como é que ele chega bem devagarzinho ao poder? Simplesmente, Napoleão, devido àquele tanto de coisas que eu falei para vocês na aula passada, que foram aprovadas por ele, dentre o Código Civil, a questão do ensino gratuito, o Banco da França, a economia da França melhorou significativamente. Parecia que depois de toda aquela coisa ruim que existiu com os jacobinos, realmente ia ter uma melhora. A França estava começando a andar a passos largos, a França já despontava como uma economia mundial, a França já estava bem das pernas, já estava começando a andar bacana, né? Mas o que Napoleão fez? O filme dele, né? O filme dele estava lá em cima, ele estava bem demais na fita. Qual que foi que ele fez? Ele foi lá, consultou a população através de um plebiscito. Como assim? Ele foi lá através desse plebiscito e consultou a imagem dele, botou todo mundo para votar nesse plebiscito e dizer: olha, você acha que o governo do Napoleão Bonaparte é um governo bom ou um governo ruim? Aí todo mundo foi lá e votou como sendo um governo excelente, um governo bom, um governo maravilhoso. E ele foi lá com a ideia de dizer: olha, se o governo está bom, né, o governo está maravilhoso, então o que eu posso fazer agora? Eu posso me transformar num cônsul vitalício. E aí em 1802 ele vai lá e se transforma em cônsul vitalício, ou seja, ele seria o único cônsul, só sairia, né, se morresse. E aí de cônsul vitalício para imperador ficou faltando o quê? Ficou faltando pouquinha coisa. E aí em 1804 ele vai e se transforma em imperador, com apoio da alta burguesia, com apoio da igreja, com apoio de alguns setores das camadas médias urbanas francesas, tá? Paris estava praticamente toda com ele. E aí ele foi lá, né? Olha, essa é a hora
trazer o poder de fato para a França, e eu, Napoleão Bonaparte, vou conduzir a França, vou conduzir o meu país rumo adiante para se transformar numa grande potência econômica europeia. Ótimo, todo mundo acreditou fielmente em Napoleão Bonaparte, e aí ele vai lá e se torna imperador. É aí onde entra a questão, é aí onde os ganchos, é aí onde a problemática toda ela acaba chegando a níveis elevados, porque Napoleão, assim que assume, né, pouco tempo depois, ele arruma confusão com um país, né, que é a Inglaterra, um novo país com a Inglaterra, e dessa confusão que ele arrumou com a Inglaterra, ele acabou travando algumas batalhas, né, com a Inglaterra, não conseguindo, depois trava com outros países que nem nós vamos ver daqui a pouco. E aí leva a França a um certo caos financeiro, tá? Um certo problema financeiro, problema político, problema social. A França começa a cair de novo, tá? E aí Napoleão inicia uma política de batalhas de conquista na Europa. O primeiro objetivo de Napoleão era enfraquecer considerada a sua principal rival, que era a Inglaterra. Tá? O primeiro confronto no período imperial foi contra a coligação Inglaterra, Rússia e Áustria. Esses três países aí. O Napoleão vai guerrear com a Áustria, vai ter algumas vitórias, com a Inglaterra nem tanto, com a Rússia também não. Nós vamos ver separadamente como que Napoleão acabou enfiando os pés pelas mãos em batalhas contra esses países aí, tá? Contra a Áustria, venceu, né, na Batalha de que era uma cidade austríaca, e lá ele consegue, por terra, ganhar boa parte do território, né, austríaco, e acaba se consolidando como um grande imperador naquele momento. E aí, depois lutou contra austríacos e russos, e aí ganhou na Batalha de Austerlitz. Porém, quando ele vai lutar só contra a Rússia, ele acaba sendo derrotado. Nós vamos já ver essa tentativa, né, do Napoleão de invadir a Rússia, tá? Contra a Inglaterra, vitória inglesa na Batalha de Trafalgar. O Napoleão Bonaparte, ele tentou vencer a Inglaterra por terra. A Inglaterra conseguiu se fechar e bloquear essa tentativa de Napoleão Bonaparte. Beleza. Depois, Napoleão Bonaparte, ele tenta vencer a Inglaterra, adivinha por onde? Pelo mar. Era só o tipo de monitoramento, era o tipo de defesa, o tipo de segurança inglesa mais potente que ela tinha. A frota naval inglesa era a mais potente, era a mais forte do mundo naquele momento. E aí Napoleão Bonaparte quis derrotar a Inglaterra pelo mar. Não deu muito certo. Acabou perdendo também. E aí é onde ele ficou irado mais ainda com a Inglaterra. Ele ficou altamente desnorteado por conta dessa derrota, depois de ter 2 vitórias, né? Perde para a Inglaterra, já tinha raiva da Inglaterra, e perdendo, sua raiva ficou mais ainda. E aí, em 1806, leva ele a decretar o bloqueio continental, que eu vou falar para vocês daqui a pouco, tá? E aí, 1806, Napoleão, né, decreta o que nós vamos falar de bloqueio continental. Dessa parte do que eu estou falando para vocês, dessa aulinha que eu estou falando para vocês, essa parte aí é que eu considero, da aula de número 13, a mais importante. Por quê? Porque esse bloqueio continental, ele vai estabelecer muitos critérios onde vai influenciar em questões políticas em vários lugares do mundo. Eu vou explicar para vocês porque, inclusive, isso aí vai influenciar até aqui no Brasil.
até a família real vir morar aqui foi uma consequência do que Napoleão fez lá na Europa, tá? De que forma? Esse bloqueio continental aí, estabelecido em 1806, era uma espécie de bloqueio para que nenhum país da Europa podia manter relação comercial com a Inglaterra. A Inglaterra estava ali, que nem está no mapa de vocês aí. Essas linhas contornando a Europa era como se fosse um bloqueio, isolar. Nós estamos isolando a Inglaterra. Nós estamos isolando a Inglaterra de que forma? Onde nenhum desses países que estão aqui dentro da Europa não vão poder praticar nenhum tipo de relação comercial com a Inglaterra. Como assim? Eu sou um país e eu quero praticar relação comercial com a Inglaterra. Eu quero vender vinho, mas eu não posso vender vinho para a Inglaterra, porque se eu vender, Napoleão vai me invadir. Napoleão ameaçou de me invadir se eu manter qualquer tipo de relação comercial com a Inglaterra. E se eu só vivo de vender vinho para a Inglaterra, o que eu posso fazer? Ou você continua vendendo vinho e é invadido, ou você para de vender vinho e não é invadido. E aí ficou essa situação. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Eu usei o exemplo do vinho, adivinha por quê? Por conta de um tratado chamado de Tratado de Panos e Vinhos. Esse Tratado de Panos e Vinhos foi entre Portugal e Inglaterra, chamado de Tratado de Meeting, ou seja, Tratado de Panos e Vinhos. O Tratado de Meeting, ele dizia o seguinte, que a Inglaterra vendia tecido para Portugal e Portugal vendia vinho para Inglaterra. A Inglaterra vendia produto manufaturado e comprava matéria-prima, basicamente. Comprava vinho de Portugal. E não era só vinho, existiam muitas outras coisas que faziam essa relação comercial entre Portugal e Inglaterra. No início do século XIX, Portugal era um dos países europeus que mais dependia da Inglaterra. Aí você imagina, do nada vem um bloqueio desse e Portugal não pode mais manter nenhum tipo de relação comercial com a Inglaterra. Portugal ia viver de quê? Aí não teve outra. Lá em Portugal, a rainha de Portugal era a rainha Maria I, conhecida como a Louca, Maria Louca. A rainha de Portugal, ela tinha como filho o rei, o príncipe, né, Dom João VI, que depois vai virar rei. Eles continuaram mantendo relação comercial com a Inglaterra, achando que estava de boa, que não ia interferir em nada. Mas Napoleão descobriu e aí ordenou que as tropas francesas invadissem Portugal. Primeiro eles vão invadir a Espanha, né? Vão tomar Madrid. Depois eles vão invadir Portugal. Inclusive, quando eles invadem a Espanha e tomam de conta da Espanha, os espanhóis vão tentar lutar contra Napoleão para expulsá-lo de lá. Enquanto isso, as colônias aqui na América vão aproveitar essa confusão que está tendo na Espanha e Portugal e ficar independentes. Tanto é que, se você pegar 1815, chega o fim da Era Napoleônica, né? É bem no período onde muitos países aqui começam a ficar independentes. Venezuela, 1811, Colômbia, 1819, Argentina, Chile, Paraguai, Bolívia, e o Brasil em 1822. Tá? Vai ser uma avalanche de países ficando independentes, inclusive, né, com o apoio da Inglaterra. Voltando aqui ao que eu tinha falado anteriormente. Quando ele invade Portugal, quando eles chegam na Espanha, que Dom João VI, rei de Portugal, diz: eita, lá se vem Napoleão. Eles pegam 40 navios, enchem de gente e se manda para o Brasil. Inclusive a Inglaterra, né, propõe ajuda para Portugal para ajudar eles a vir embora, a fugir, a escoltar os navios. Os navios portugueses, né, da corte portuguesa, vêm escoltados para chegar aqui no Brasil. Quando chega aqui no Brasil,
eles vão ser recepcionados, né, pelo governador do Rio de Janeiro, e aqui no Brasil, o Dom João VI assina um decreto, né, que é a abertura dos portos às nações amigas, ou seja, a partir daquele momento, o reino português estava em território brasileiro e abriu as portas do Brasil para o comércio inglês. E aí o Brasil deixa de ser colônia, né? O Brasil deixa de ser colônia porque o pacto colonial ele estabelecia que a colônia só pode comercializar com a metrópole. A partir daquele momento, Dom João VI ele estabelece que agora a Inglaterra pode vir fazer e acontecer aqui dentro do território brasileiro. Com isso, né, Dom João, o que acontece com Napoleão em Portugal? O Napoleão assume, né, o trono português, coloca um membro do exército francês para governar Portugal e coloca o seu irmão para governar a Espanha. O nome do irmão dele era José Bonaparte. E aí, todos esses países que vocês estão vendo aí no mapa, Áustria, parte do território italiano, Dinamarca, Holanda, tudo isso aí vão ser invadidos pelo nosso querido amigo Napoleão Bonaparte, tá? Espero que vocês tenham entendido o porquê que isso aí, que o Napoleão lá em 1806 influenciou diretamente aqui o território brasileiro, tá? Após o bloqueio continental, Napoleão continuou com a política de invasão, Espanha, Portugal e Rússia, em 1812. Nós vamos ver que na Rússia foi onde ele mais quebrou as pernas, porque os russos eles vão utilizar uma tática chamada de tática da terra arrasada. O que é a tática da terra arrasada? É uma tática muito simples. Vamos imaginar, Napoleão pega todo o seu exército e vai invadindo lá a Rússia, invade a Rússia e tal, aí com cavalos, né, bem equipados, aquela coisa toda, e aí eles vão chegar na primeira cidade russa. Quando eles chegam na cidade, a cidade está toda destruída, não tem ninguém, não tem animais, né? Não tem animais, não tem poço com água, não tem lugar para fazer uma fogueira, não tem nada, está tudo destruído. E aí eles olharam, rapaz, aqui não tem nada, bora para frente. Segue em frente. Quando eles chegam na próxima cidade, a cidade está toda destruída, não tem comida, não tem vegetação, a vegetação foi queimada, as casas estão abandonadas, não tem ninguém. Então tá fácil demais, onde eu estou entrando não tem ninguém, bora para frente. Quando ele chegou, eu já tinha andado basicamente 40% do território russo. Eles foram agraciados, eles foram abraçados por um negocinho chamado de inverno russo. O inverno russo, para nós aqui, é algo surreal. O inverno russo, naquele período, nevava 9 meses do ano. 9 meses do ano. 3 meses era o período brando e durante 9 meses nevava. E aí, meus amigos, quando eles foram pegos por um negocinho chamado de inverno russo, aí, né, a coisa ficou russa, né? A coisa ficou bem complicada. Como assim? Napoleão perdeu mais da metade de sua tropa no frio. Muitos morreram de hipotermia, né? O exército napoleônico acabou ficando bem enfraquecido por conta do frio. Imagina você não saber ter como, né, se proteger do frio. E isso aí causou um transtorno significativo. E aí o que foi que aconteceu? Bate em retirada. Ao bater em retirada, o exército russo aproveitou para engajar a sua, como é que eu posso dizer? Eles estavam na espreita, né, esperando. E aí, quando o exército napoleônico se enfraqueceu, eles aproveitaram para usar medidas mais solúveis para tentar aniquilar o exército napoleônico. E é o que de fato aconteceu, tá? De fato aconteceu, Napoleão bate em retirada e aí
a Europa promove a sexta coligação, juntando todos esses países aí, Prússia, Rússia, Áustria, Suécia, todos esses países se juntaram para terminar o quê? De fechar a tampa do caixão de Napoleão. E Napoleão é vencido em Leipzig, na Alemanha, né, que antes era a região da Áustria. Napoleão é vencido nessa batalha, e aí foi chamada de Batalha das Nações. E aí em 1813 vamos fazer o seguinte: Napoleão foi preso, foi exilado, e aí a Europa ficou em paz, né, por enquanto. Na próxima aula nós vamos ver, nós vamos estudar o retorno de Napoleão no governo dos 100 dias, e depois Napoleão é preso de novo, depois é o Congresso de Viena, e aí depois nós vamos corrigir exercício, tá bom? Gente, um cheiro no coração de cada um de vocês, tá? Na próxima aula a gente se encontra, tá? Fiquem em casa e até mais!